a gente tem, vou primeiro mostrar, tá, o cadastro da nossa engenharia, aqui no módulo Engenharia. Engenharia. A gente tem esse material aqui, tá? BNF. Esse processo 3 precisa estar assim, né? Como início e término. E a operação tem que ser externa, tá? Que nem eu comentei ali nos slides. O recurso estar na engenharia é opcional, ele não precisa estar aqui se eu não quiser, tá? Eu coloco já para facilitar, porque daí ele gera também a ordem de produção lá com o recurso vinculado nela, tá? E aqui é a nossa matéria-prima. Então, no meu caso, eu produzo um do material BNF e eu consumo 3 desse material simples aqui, certo? Dentro do meu recurso, eu vou dar um F5 aqui. Para a gente ver a questão do nosso serviço, tá? Eu tenho um material de serviço aqui informado e eu tenho o nosso beneficiador, tá? Eu vou dar mais um F5 aqui na empresa para a gente avaliar esse cadastro do beneficiador e a gente vê que aqui na aba padrão a gente tem o nosso centro de armazenagem, né, para onde o sistema vai enviar a matéria-prima, e a gente tem aqui na aba fiscal contábil o nosso tipo de operação. Se a gente vir aqui no tipo de operação, ele é tipo T, e o tipo T é uma transferência. Tá? Quando a gente tem um tipo de operação que é uma transferência, a gente vai ter aqui na aba geral o tipo de operação correlato. Tá? Esse tipo de operação correlato ele serve para o sistema identificar como que ele vai criar essa entrada. Então, se a transferência vai ser um movimento de saída que vai gerar uma entrada automaticamente, essa entrada vai ser gerada com base nesse tipo de operação correlato, tá bom? Algo muito importante para quem usa valorização de estoque, né, é que a entrada correlato, né, de um tipo de operação de transferência entre centros de armazenagem, que é o caso do beneficiamento, ela nunca pode estar com a opção de atualizar a média marcada, tá? Porque isso vai dar erro depois na valorização, certo? Então vamos voltar, né? A gente fez a zoom aqui só para revisar os cadastros e agora a gente então vai criar uma ordem de produção para esse nosso material aqui, tá? A gente vem aqui no módulo de PCP, movimentos, ordem de produção. Formar o nosso material. Esse meu item ele usa configurador, então eu vou colocar uma cor aqui para ele. 16. Deixa eu botar a quantidade 1, tá? Então, o sistema gerou para nós a ordem de produção 550. Se a gente vir nas demandas, vai ter a nossa demanda conforme engenharia. Se eu clicar aqui em talões, o local vai ser externo. E se eu clicar em produção, ainda não vai ter nada gerado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? A leitura de início dessa ordem de produção. Como ela é uma ordem externa, né, o sistema pergunta aqui qual que é o meu beneficiador. Eu vou digitar 1, né, mas eu tenho F5 nesse campo. Então, se eu clicar, der um F5 e selecionar 1, o sistema também preencheria. Tá? Meu beneficiador é o 2714 aqui, né, 002714, e a quantidade que eu estou enviando é 1, confirmei. Certo? Então, o sistema registrou esse início. Eu vou voltar aqui na ordem de produção para a gente ver que aqui já teve uma mudança, tá? Então, a produção livre já está marcada. Se eu clicar em talões e agora eu clicar em produção, eu já tenho meu movimento de envio de benéfico registrado aqui, certo? Mas se eu clicar em movimentos para eu ver os movimentos de estoque, o sistema ainda não gerou nenhum movimento de estoque, tá? Por quê? Porque eu ainda não gerei a nota, tá? Só quando eu gero a nota é que o sistema gera os movimentos de estoque. Então, eu vou vir aqui de novo no leitor e vou clicar aqui nesse botãozinho, criar NF de terceiros. O sistema vai abrir para mim essa tela e aqui dentro eu já consigo ver que eu tenho aquela ordem de produção 550 pendente para enviar. Então eu posso marcar aqui. O sistema já preencheu para mim automático, né, o tipo de operação. Eu posso só clicar no gerar NF. Esse caso a gente vai gerar também a nossa ordem de compra, tá? Então eu vou marcar aqui essa opção de gerar ao C. Lembrando que o sistema vai buscar, né, o material de serviço lá do recurso, que ele já preencheu aqui. Então vamos confirmar.
O sistema está gerando nossa nota. Ok. Então ele disse para a gente que ele gerou a nota 82, tá? Vamos já conferir na ordem de produção o que mudou, tá? Talões, produção. Se eu clicar agora em movimentos, eu vou ter aqui os movimentos de estoque gerados, tá? Se eu der um F5 em um deles, eu vou ver que o movimento 3459 é uma saída com aquela espécie T, que saiu do meu estoque 001 e foi lá para o meu centro de armazenagem 004, que é o que indica que está lá no meu beneficiador, certo? E algo dos movimentos de transferência, tá, pessoal, é que eles sempre vão ter esse movimento de contrapartida, tá? Então a gente vê que ele é o sequencial, né, 3460. Se eu acessar esse carinha, ele vai ser exatamente o inverso daquele que a gente conferiu antes. Então ele vai estar dizendo que ele é uma entrada, que não atualiza a média, que vem lá do tipo de operação correlato. Ele entrou no meu beneficiador, né, no meu CA de beneficiador, e ele veio lá do meu CA 001, certo? É sempre um espelho do outro. Tem que ter os dois gerados para caracterizar a transferência, tá? Então a gente viu como é que ficou a nossa ordem de produção, agora a gente vai só dar uma conferida na nossa nota fiscal, tá? 82, aqui está ela. Se eu clicar em itens, eu vou ver que é essa descrição, né, característica do beneficiamento, como foi gerado pela rotina, ele já preencheu isso para nós, para a gente ter essa noção. E aqui ele está dizendo que é uma nota que saiu do 001 e foi para o 004, né, centro de armazenagem do beneficiador, certo? Então agora digamos que passou alguns dias, o período, né, da produção, e esse meu beneficiador terminou essa produção, né? Então como é que eu faço o retorno? Antes de fazer o retorno, eu vou só mostrar um outro campo que é bem importante. Como nesse caso a gente gerou a ordem de compra, tá, pessoal? Esse campo aqui ficou preenchido, tá? O campo ordem de compra, indicando que o sistema gerou, né, aquela nossa ordem de compra de serviço. Então, se eu vir aqui no compras, né, nas ordens de compra, o sistema vai mostrar aqui para mim a ordem de compra gerada daquele meu material serviço, certo? Da onde que o sistema tirou esse preço unitário, tá? É importante que o tipo de operação ele esteja sugerindo o preço como tabela, tá? Ou, no caso, se ele tiver como médio, o sistema precisaria, né, dessa informação. Então, por exemplo, né, esse preço, o ideal é que ele venha da tabela de preços do fornecedor. Então, por exemplo, essa tabela aqui, a gente cadastra nesse nosso material do tipo serviço dentro da tabela para o sistema saber, né, buscar esse preço unitário. Senão, a gente teria que editar manualmente aqui na ordem de compra, tá? Depois que ela tiver gerada. Tá? Outra coisa, no meu caso, o controle já veio como aprovado, tá? Eu preenchi esse controle lá na rotina. Mas caso eu quiser que ela nasça como pendente, por exemplo, depois eu tenho que vir aqui, né, e mudar a situação manualmente para que ela fique num controle que permita aprovação. Porque isso aqui vai fazer diferença, né, quando eu fizer o retorno. O sistema vai listar só o que está aprovado. Tá? Então, agora, fazendo, né, o nosso retorno, a gente vai vir aqui na tela de notas fiscais de entrada, lá no modo de compras. E vai clicar aqui na opção criar e vai ter esse botão aqui, efetivar NF. Que é onde ele abre para nós aquela tela onde a gente tem que preencher, né, todas as informações referentes ao beneficiamento. Então, eu vou botar aqui que meu beneficiador é o 2714. Vou clicar em incluir NF. Tenho que preencher uma série, né, para buscar a nota de saída. E eu posso preencher uma data, tá? Então, no caso, como eu gerei a nota hoje, né, eu vou preencher a data de hoje. Confirmei, o sistema listou aqui para nós a nota que a gente gerou agora, a 82. E vou agora preencher aqui na direita, tá, pessoal? Os dados da nota que a gente vai gerar, tá bom? Então, no caso, eu vou fingir que o fornecedor me enviou a nota 220816, certo? Que a gente vai gerar, né, só uma nota com itens de serviço e os retornos. Aqui estão os tipos de operação que eu já comentei, né, como é que eles devem, qual a definição de cada um deles. E eu vou clicar aqui no gerar baixa. O sistema abriu a tela de entrada, eu vou clicar em OP produto para selecionar minha OP. Ó, ele listou algumas outras OPs que também estão lidas,
Mas a que eu enviei era 550, que está vinculada a essa nota. Então, eu vou ficar posicionado sobre ela e clicar aqui no confirmar. Aqui está a minha ordem de produção. A gente vê que o preço unitário está 0 ainda, tá? Por que está 0? Porque eu ainda não apropriei nada. Mas eu vou clicar aqui em apropriação. O sistema mostra para nós a nossa matéria-prima, que é aquilo que está lá na nota. Ele já sugeriu, né, que eu baixe os 3 que eu enviei. Aqui, se eu botasse sobra, né, ele ia identificar que tem que fazer aqueles movimentos de sobra também e retornar um pouco desse saldo, tá? Algo importante aqui a quantidade a baixar, ela inclui também a sobra. Então, por exemplo, se eu digo que eu vou baixar 2 e sobrou 1, eu tenho que botar 3 aqui, não é 2 aqui, tá? Eu digo que eu vou baixar os 3, desses 3, 1 é sobra, e os outros 2 o sistema vai concluir que é consumo, certo? Isso é importante porque às vezes pode gerar divergência para a gente se a gente informar a quantidade com a lógica incorreta aqui, tá? E agora, né, eu tenho que incluir o meu serviço também. Então eu vou clicar aqui em ordens, como eu gerei com ordem de compra, né? O sistema já identifica, olha, essa ordem de compra aqui está vinculada na nota de saída. A quantidade é 1, é serviço, a quantidade é 1, preço 150. Então vou confirmar. O sistema criou aqui para mim a linha da ordem de compra, certo? O meu preço unitário dessa produção, né, seria 3 vezes o unitário da matéria-prima mais 150, né, do serviço. Então, eu vou confirmar. Tá? Aqui o sistema já calculou 150, tá? Mas vamos confirmar de novo. Deixa eu só confirmar um outro detalhe aqui. Tá como baixar. Certo, aqui tá como baixar certinho. Vou confirmar. Certo, agora aqui eu vou confirmar os vínculos aqui por baixo, tá? Ok, ele já marcou o checkbox e mostrou aqui os itens. Certo. Eu vou só dar um ESC aqui. E agora ele já gerou a nossa nota. Porém, aqui, eu acabei deixando a quantidade incorreta ali no retorno, então eu vou ter que excluir essa nota. Porque ele não consumiu nossa matéria-prima. Vocês viram que a quantidade ficou 0, né? 0. Então foi porque eu informei a quantidade ali na apropriação, eu acabei deixando a quantidade correta. Eu vou só ver aqui se ele reabriu certinho o P. Certinho. Para a gente refazer esse retorno. Então, deixa eu ver também se a ordem de compra está reaberta. Vamos refazer ele rapidinho aqui, só porque ficou a quantidade errada no retorno. 1608. Gerar baixa. A nossa ordem de produção. Opa. Aqui a gente clica na ordens, confirma. Confirma. Agora sim, ó, aqui o preço unitário ele já puxou também, somando a nossa matéria-prima. Agora a gente confirma. Confirmamos os vínculos. Ok. Aqui. Agora a gente tem uma saída, né? E as nossas entradas. Certo? Então, uma coisa que a gente também pode ver sempre é, antes de confirmar, a gente pode conferir se os movimentos que o sistema criou está tudo ok. Tá? E se o nosso custo está batendo aqui. Lembrando que também se a gente rodar a valorização de estoque, o sistema vai reprocessar esses custos, tá bom? Então, em alguns casos, se algum preço médio ou algo assim variou, isso vai ser ajustado na valorização de estoque, tá bom?
eu vou gerar aqui o nosso financeiro. Um outro detalhe aqui, nesse caso, as nossas matérias-primas e os serviços estão na mesma nota, tá? Só que a gente vê que, geralmente, né, no beneficiamento, a gente não vai faturar a nossa própria matéria-prima, né? Então, o total faturado, ele equivale só ao serviço, tá? Isso acontece porque aqui no tipo de operação, essa aba guia contábil financeiro, ela está como não faturar quando é o tipo de operação de retorno simbólico, tá? Já no tipo de operação do serviço, né, que é esse 905, esse tipo de operação aqui está como faturar, tá? Então, isso é outro detalhe que a gente precisa ter. Questão de cálculos de impostos, isso vem tudo assim como uma nota normal, tá? Então, os cálculos são os mesmos, eles usam a regra fiscal, tipo de operação. Se tiver alguma divergência de impostos, a gente pode só revisar direto, né? Assim como a gente revisaria numa nota fiscal normal, lançada manualmente, tá? Vou clicar aqui nos itens só para mostrar a questão do RET Benef, que é bem importante também para a gente ver os movimentos vinculados. Então, a gente sempre tem que estar posicionado no movimento principal, tá? Que é o consumo, o retorno simbólico da matéria-prima. A gente fica posicionado sobre ele e clica em RET Benef. O sistema vai listar para a gente os outros movimentos que estão vinculados a esse movimento do retorno simbólico, tá? A gente vê que é o movimento de consumo, né? Se eu dar um F5 aqui, ele é um consumo, usando aquele tipo de operação lá que eu comentei, tirando, né, esse saldo do CA004, que era para onde ele tinha sido enviado. A gente vê o movimento do serviço, que é esse mesmo que está na nota ali, tá? Movimento nulo do serviço. E o nosso movimento de entrada do produto pronto, tá? Que é aquele que recebe o custo, né, somando a matéria-prima mais o serviço. E ele também vai estar vinculado, não, se a gente olhar aqui para a ordem de produção, está vinculado à ordem de produção 550, tá? Então agora a gente vai lá na ordem de produção, dar uma olhada nela, como é que ela ficou. Visualizar. Ela está como encerrada. Se a gente clicar aqui em talões, produção, tem agora os dois movimentos de produção. E aqui é a entrada, né? Lembrando que esse tipo de operação aqui, né, entrada, atual médio, também estava preenchido lá na rotina do FIT-PARANF, que foi o que você usou para dar a entrada deste material, tá?